O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Palestra sobre o capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 1 e 2. O que se deve entender por pobres de espírito. Pela expositora Márcia Matos, do Centro Espírita Isaac Lima. Boa noite, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga que nos assiste, no Grupo Espírita Amadeu Ferretti, a qual nos fomos convidados para fazer o estudo da noite de hoje, que é os bem-aventurados pobres de espírito, né? E para iniciarmos nosso trabalho, né, o nosso estudo, vou ler uma página do livro Espírito de Verdade, né? A lição é 64, tá? O Espírito de Verdade. A lição é 64, capítulo 7, item 3, Mateus, capítulo 20, versículo 27. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, Jesus. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e posto de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida infrene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitos elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio de autoridade que avocam para si mesmos. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano. A feição de luz meteórica riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altos planos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de arcúcia ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesma, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, fez-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Emmanuel. Então agora nós vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia e mestre, ao patrono da casa, né? E o mentor, e os nossos mentores espirituais, para que juntos de nós possamos, envolvidos por esse amor, pela sua misericórdia, elevarmos o pensamento até Deus e agradecermos por essa oportunidade que nos é dada para estarmos hoje reunidos, refletindo sobre o Evangelho. Que possamos juntos nesse instante
através dessas reflexões que serão trazidas através de mim, que Jesus, nosso Mestre amado e querido, possa utilizar da minha voz, do meu pensamento, para que eu possa direcionar o estudo da melhor forma possível, trazendo lucidez, compreensão, conforto, consolo, abrigo para aqueles que aqui vêm em busca de mais um aprendizado, em busca de saciar a sua sede e saciar a sua fome espiritual. Assim, Jesus, em nome de todos os nossos irmãos que necessitam tanto do teu amparo, Senhor, do teu amor, envolva-nos, Senhor, hoje e sempre, para que juntos, unidos, com um único objetivo e com um único foco, que é chegarmos à perfeição, possamos hoje, Senhor, nesses instantes que aqui estamos, vibramos na sintonia do amor e da caridade. Que seja feita sempre a vontade do Pai que está nos céus. Mas, por infinita misericórdia, possamos, cada um de nós, recebermos um pouquinho de bênçãos nessa noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre os bem-aventurados pobres de espírito, que está no capítulo 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que a gente possa, num momento, começar a falar sobre o que está no Evangelho, que ele diz, bem-aventurados pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Então, vamos pensar bem, bem-aventurados pobres de espírito. Primeiramente, essa oração. Se a gente substituir bem-aventurados por felizes, os pobres de espíritos. Porque quando Jesus sobe ao monte, ele começa a falar para aquelas pessoas que ali estavam sequiosos, de um conforto, de amparo, de um esclarecimento, e pensando, poxa, se Jesus está aqui nesse momento, mas ele poderá não estar mais. E Jesus sabia que ele tinha pouco tempo ainda materialmente aqui conosco. E ele aproveitou aquele momento em que ele vê que as pessoas iam em busca dele para saciar a sede e a fome, mas é espiritual, em busca desse alimento que cura, que fortalece, que vivifica. E aí ele, olhando aqueles olhos como somos hoje, nós estamos assim hoje, E aí Jesus começa a falar aquelas pessoas que ali estavam. E ele começa bem-aventurado. Só que bem-aventurado, ele quis dizer felizes. Felizes são aqueles que são pacificadores, felizes são aqueles que sofrem, felizes são os pobres de espírito. Então, se a gente vai trocar bem-aventurados por felizes e pobres de espírito por humildes. Por quê? O que Jesus quis dizer? Felizes os humildes, pois deles é o reino dos céus. E aí Jesus, ele fala de uma forma que ele nos dá uma condição. Que condição é essa? A condição de que se nós só iremos conseguir chegarmos ao reino dos céus se nós tivéssemos essa condição, essa virtude da humildade. Essa é a condição. Como a condição de ser pacífico, a condição de ser humilde, pacífico, generoso, caridoso. Então, se nós temos essas virtudes, nós conseguiremos chegarmos ao reino dos céus. O reino dos céus seria nosso. Mas Jesus sabe que esse reino dos céus, ele está onde? Está fora, no local onde a gente possa desencarnar, é o mundo espiritual em que ele veio trazer para a gente, a visão da vida futura, porque aí as pessoas achavam que, se eu desencarnasse ou se eu morrer, eu terei um lugar garantido ao céu. E não é isso que Jesus fala.
O que ele nos diz é que se eu sou feliz por ser humilde, por ser generoso, por ser pacífico ou por ser caridoso, eu já estou conquistando o reino dos céus dentro de mim, porque eu tenho o quê? A minha paz íntima. Então, a primeira condição é que eu tenha essas virtudes. E como que eu posso conseguir essas virtudes? E ele diz o seguinte: pobres de espíritos são aquelas pessoas que não possuem essas atitudes, não possuem a virtude da humildade, porque eles achavam que poderiam e que poderão alcançar o reino dos céus, né? O céu tão esperado, uma vida plena, né? De oásis, se eles tiverem conhecimento, inteligência, eles se colocar-se acima dos outros, como bem disse a página inicial, né? Tudo que me dá nome, os políticos, os cientistas, os médicos, professores, qualquer um de nós, né? Mas que se eu for arrogante, se eu for vaidoso, egoísta e orgulhoso, porque o maior defeito para que a gente não consiga chegar à humildade é o orgulho. O orgulho é que nos impede de sermos humildes. Então, para que eu possa compreender que eu preciso me tornar humilde, eu preciso me aceitar que eu sou orgulhoso. E muitas das vezes a gente até tenta ser humilde, né? A gente está em processo, a gente é perfectível, a gente está em processo de evolução. E nesse processo de evolução, a gente vacila. Ora eu estou sendo humilde, ora eu sou vaidoso, ora eu sou orgulhoso, ora eu sou egoísta. E isso impede com que eu prossiga. Mas se eu já consigo ter o meu autoconhecimento, perceber em mim que sou muito orgulhoso, eu começo a trabalhar o orgulho em mim para que eu possa conseguir, aos pouquinhos, chegar a essa humildade. Que Jesus nos dá essa condição para que a gente possa conquistar as bem-aventuranças, conquistar a gente chegar ao reino dos céus, né? Então, o que a gente vê, quais são os pobres de espíritos? Aí, já falei, são os orgulhosos, os que se acham melhor que os outros, que se acham que são mais inteligentes, acham que sabem tudo, estão sempre em situação melhor que os outros, não admite que existe uma força suprema. Tem pessoas que se acham deuses e que não acreditam em Deus porque ele acha que ele não conquistou através de Deus, ele conquistou através da sua força de vontade, do seu conhecimento, da sua inteligência, né? Então, tem pessoas que querem até ser Deus, né? E acreditam que seu julgamento é o que é correto. Muitas vezes, só ele pode falar, a forma como ele interpreta, como ele age, é o que está correto. Ninguém sabe tanto quanto ele. E não admitem também, muitos dos orgulhosos, não admitem vida futura e nem a reencarnação. Por quê? Porque se eles admitem isso, e eles até se revoltam quando se fala que existe uma vida futura, e a pessoa não existe nada, a gente morreu e acabou. E não tem nada de reencarnação, porque isso é tudo balela. E, na realidade, por que ele não admite? Ele sabe, porque todos nós, espíritos imortais que somos, criados ali na ignorância e na simplicidade. Isso está incutido no nosso espírito, de que há uma vida futura, de que há um ser superior a todos nós, que nos criou e que nos dá essa condição de estar habitando esse planeta. Né? Nós temos essa condição, já está no nosso espírito, desde o momento que é criado, e a reencarnação. Então, não é questão de acreditar ou não, é fato. Assim como é fato que a gente nasce e morre, é fato que existe a reencarnação. Eu não acredito, eu sei que existe. Eu sei que existe vida futura. E eles não admitem, porque se eles forem admitir isso, o que acontece? Eles têm que se descer desse pedestal de superioridade e aceitar que existe algo superior a eles. E não querem também entrar dentro do padrão, né? Porque nós fazemos parte de um processo de evolução em conjunto. E outra coisa, a gente não pode querer
impor ao outro dele querer acreditar ou não, e nem impor que ele vá conseguir alcançar o reino dos céus se ele for dessa forma. Porque a perfeição, o caminho que a gente encontra para o nosso trilhar, sendo buscando em nós, tirando todos os vícios que nos impedem de prosseguir, de progredir, é individual. Eu não posso fazer pelo meu filho, não posso fazer pelo meu marido, não posso fazer pela minha mãe, por ninguém. É meu caminhar, é único. E só eu e cada um de nós temos que encontrar a nossa maneira. Não tem uma receita como se existe uma receita de bolo. É necessário que a gente entenda que felizes são os humildes, porque eles farão parte do reino dos céus. Então, por quê? Quando eu me tornar humilde, nada do que está além disso vai me atingir mais. Eu terei a brandura, terei a paciência, terei a tranquilidade, porque eu sou humilde. Eu vou aceitar o outro como ele é. Então, aí dizemos assim, ó, o humilde não é aquele que menospreza-se, não é o que tem baixa autoestima. Muita gente confunde, né? O humilde é aquele que permite se conhecer, que permite se crescer, que permite se trocar e compartilhar conhecimentos. Porque muitas pessoas acham que conhece, tem muito conhecimento, já tenho 30, 40, 50 anos de doutrina espírita, não preciso mais estudar. Não. O humilde, ele sempre acha que ele tem algo a aprender. E por mais ignorante de conhecimento, que eu quero dizer, que uma pessoa tenha, ela sempre tem algo para nos ensinar. Até a criança, né, que agora está ali nesse corpinho de criança, mas é um espírito muito maduro, muito inteligente e um espírito muito vivido, ele tem algo para nos ensinar. E aí a gente tem que ter esse olhar aberto, né? A mente aberta para olhar e compreender e ver esses sinais e aprender com o outro, né? A parar de acharmos que nós somos melhores que os outros. Nós não somos melhores que ninguém, né? Outra coisa, a colocação da humildade de espírito é como a primeira das beatitudes. Parece-me, pois, não ser meramente fortuita, mas sim proposital. Quer dizer, Jesus colocou essa primeira condição, que nós fôssemos pobres de espírito, que é a da humildade, pois fez isso de propósito, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Então, depende muito do que eu penso de mim. Se eu me acho já humilde e não sou, né, não reconheço ainda as minhas deficiências, como que eu vou mudar? Né? Porque ele diz, situou-se assim a humildade espiritual em primeiro lugar, entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Por pobre de espíritos, na acepção em que Jesus empregou essas palavras, deve-se entender que são aqueles que estão aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino, o grau de adiantamento a que chegaram. Reconhece quanto ainda são carentes de espiritualidades, né? Quanto nós somos carentes de termos o contato com a espiritualidade superior, né? O contato com Jesus. E Jesus, ele percebeu isso quando trouxe para a gente o Sermão da Montanha e quando nos trouxe o Consolador Prometido, né? Que ele disse, virá o Consolador Prometido, porque nós somos carentes da espiritualidade. E hoje, quando a gente está passando por esse processo, né, de transição, o quanto nós estamos precisando tanto de momentos de oração, de estar agregado a uma religião, de estar conectado com o ser maior, com Deus, né, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Como nós estamos necessitados disso, porque é isso que nos está fortalecendo, é isso que nos está amparando. Aquele que se desvia um pouco do caminho, volta rapidamente, porque se sente o quê? Desencorajado, se sente desanimado, se sente desprotegido. Então, nós somos carentes da espiritualidade, nós somos carentes do amor de Deus. Então, aí a gente tem que ter essa humildade de entender isso.
Então, muitas das vezes a gente, eu estou bem, não preciso fazer culto no lar, não preciso estar assistindo reunião pública, não preciso fazer prece, não preciso nada. Que Deus sabe de todas as minhas necessidades e Ele vai supri-las. Mas humildade é submissão a Deus. Então, e a prece é um ato de submissão a Deus. É o modo, a maneira como a gente vai mostrar para Deus que nós estamos submissos à sua vontade. E que nós estamos submetendo naquele momento ao seu amparo, ao seu carinho, ao seu afago. Nós temos que ter essa humildade. Porque muitos falam, eu não preciso fazer prece. Jesus sabe das minhas necessidades, Ele vai me atender. Não, eu preciso fazer prece, porque a prece é o alimento para a nossa alma. É o alimento que nos fortalece, que nos conduz, que nos dá ânimo. Então, nesse instante que nós estamos passando, nesse momento tão difícil, né, de transição em que o planeta está muitas vibrações negativas, e nós sabemos que a nossa egrégora, né, vibratória está muito baixa, e a gente precisa elevar. De que forma? Nos submetendo à vontade de Deus, sabendo que tudo é permitido segundo a sua vontade, não achando que um é mais que o outro, não achando que é a tal religião que salva, a outra não. Todas as religiões nos conduzem a Deus. É a minha atitude, o meu modo de me ver, de me enxergar, que vai fazer com que eu possa ser conduzido a uma espiritualidade maior, né? Então, por isso foi que a humildade se tornou cartão de ingresso ao reino dos céus, pois os pobres de espírito são os humildes que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem, né? Então, geralmente as pessoas que têm muito conhecimento, elas nunca dizem que sabem. Elas são assim, tão simples, que você fica assim, pensando, meu Deus, quanto conhecimento tem essa pessoa. Eu conheci um senhor, né, ele já desencarnou, mas ele era assim, ele era físico e ele escrevia livros, ele falava várias línguas, ele era professor numa faculdade em Minas e ele era inteligentíssimo. Ele tinha uma biblioteca enorme, tinha lido tudo, tinham vários livros dele. Mas ele era de uma simplicidade, ele nunca dizia o que ele era, o que ele fazia, nem nada. Aí um dia eu fui à sua casa e ele tinha colocado na sua sala de estar, porque a esposa desencarnou, e ele queria ter uma lembrança, né? E aí ele colocou cada lugar que ele tinha ido, cada país que ele havia ido, ali naquelas fotos na parede. Aí a última vez que eu estive com ele, aí eu falei para ele, poxa, muito legal essas fotos. Aí fomos conversando com ele, aí eu perguntei para ele, e eu não sabia, né, que ele tinha viajado tanto assim. Aí eu perguntei a ele qual era o país que ele mais havia gostado, qual lugar, e aí ele começou a falar daquele particularidade dele que ele nunca falava nunca, porque ele era só ouvia, era muito assim de ouvir muito, e a característica de quem sabe muito, ouve muito. Então, aí eu fiquei olhando e falei assim, nossa, como é que pode ser? É um exemplo, para mim foi um exemplo, porque é uma pessoa que não tem um conhecimento imenso e falava pouquíssimo. E quando ele falava, só coisas maravilhosas, né? O pouco que ele falava. Né? Então, assim, para mim foi ótimo, eu adorei conhecê-lo, adorei conviver com ele algum tempinho, porque foi muito bom e me serviu de muito aprendizado. Né? Eu acho que ele conseguiu esse mérito de humildade, porque ele realmente era um espírito muito humilde. E aí, tornando aqui o nosso estudo, então os simples são simples, os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade, abominam os bajuladores e servis, e deles se compadecem. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas virtudes.
a pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prende no mundo. É o desapego de efêmeras glórias, de espírito de orgulho, ampara os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos novos de caridade, de amor, aquisição de conhecimento que nos permitam alargar o plano de nossa vida em busca dos mais vastos horizontes a qual nós avistamos. E aí, pobre diz, espíritos são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem, são os que imploram de Deus o amparo indispensável às suas almas. E aí tem um exercício de humildade que ele traz para a gente aqui, que eu achei muito legal. Eu acho que eu vou pendurar até na porta da minha geladeira para eu vou ir treinando esse exercício de humildade, porque é assim muito bom. Ele nos diz assim: não impõe a sua opinião ou o seu argumento oposto. A gente tem mania de se impor, né? Tem que prevalecer a minha opinião. Eu estou certa, eu estou correta, e a gente nem. E quando a gente se põe nessa posição de eu estou certa, eu estou correta, eu não abro nem a minha mente para ouvir e entender o que o outro está querendo trazer, né? O argumento oposto. Não se irrite com a crítica. Crítica, a gente fere o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Então, que a gente possa aprender com a crítica. Não é aquela pessoa que vai criticar para poder nos menosprezar, por raiva, por inveja. Não é esse tipo de crítica. Mas a crítica construtiva, sim, ela é bem-vinda. É um aprendizado, é um toque que a pessoa traz para a gente para que a gente possa melhorar. Então, a gente tem que considerar, sim, as críticas. E muitas das vezes, as pessoas que não gostam da gente, elas enxergam e vão nos falar coisas que a gente não gosta de ouvir, que o amigo não vai ter coragem. Então, se a gente parar para considerar o que o outro, vamos colocar assim, entre aspas, inimigo, que não é inimigo, né? Não é nada de inimigo, eu não considero inimigo. Eu considero que é uma pessoa que ela tem a escolha dela e ela não se afiniza comigo. E ela está me vendo da forma que eu realmente sou. E as outras pessoas não percebem, ou se percebe, não tem coragem de falar para que não melindre o outro. Então, a gente tem que estar aberto a isso, né? A crítica. Não evite o menos favorecido. Cumprimente com simpatia. Quantos de nós, né, evitamos aqueles que não podem nos ofertar algo, né? A gente só quer nos servir daqueles que irão nos servir também, né? Então, e aquele que nunca poderá ter condições nenhuma de nos servir, a gente não quer nem saber. Então, para que eu vou cumprimentar? E é errado isso. Todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus, estamos aqui para aprender. E aí é o momento da gente afinizar os nossos laços com esses companheiros, mesmo que seja só um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e acabou, né? Mas a gente tem que ser cordial, ser educado, né? Pelo menos isso. Não afronte o adversário, tenha dignidade no triunfo. Quer dizer, por que afrontar as pessoas? Cada um, né, ali no seu momento, na sua hora. Porque às vezes a gente acha que o outro é o nosso adversário e muitas das vezes somos nós que somos, né? Então a gente tem que ter esse olhar e nem assim ficar querendo que o outro se dê mal na vida ou achar que está sofrendo é porque merece, né? Esse tipo de coisa. Não se revolte contra a doença. Aceita a ocasião de disciplina, porque a doença é disciplinadora. É nos alertando de que não estamos sabendo respeitar o nosso corpo. Então, está ali, né, nos disciplinando, e a gente tem que perguntar o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer, e realmente ter a disciplina de buscar melhorar, né, a saúde. Não deprecie o trabalho alheio, considere que tudo é oportuno. Às vezes a pessoa não vai fazer do seu jeito, mas ela está dando o que é melhor que ela pode fazer, né? E aí a gente tem que ter o cuidado de ensinar, né? de ajudar aquela pessoa a melhorar, não é verdade?
Então, assim como a gente tem a paciência de ensinar a criança a ler, a escrever, a comer, a gente também tem que ter essa paciência para com os nossos irmãos no trabalho, dentro da casa espírita, onde quer que for, né? Todos nós somos voluntários, principalmente na casa espírita, né? E nós estamos ali por amor, né? Para querer aprender e melhorar moralmente. Então, a gente tem que ter essa paciência e tem que ter sempre esse cuidado e considerar sempre o trabalho do outro. Não despreze a ajuda do outro. Agradeça o auxílio possível, que muitas das vezes a gente quer ajudar e as pessoas, né, chegam dentro da casa espírita, principalmente, eu quero ajudar. Não, nesse aqui é o meu setor, ninguém pode fazer, ninguém faz a comida que eu faço, ninguém limpa o banheiro do jeito que eu limpo, ninguém arruma essa secretaria do jeito que eu arrumo. Então, só o meu trabalho é que é valorizado, só eu sei fazer. E aí a gente não dá oportunidade do outro aprender, e aí depois a gente vai reclamar que estamos sobrecarregados, mas a gente não quer dividir as nossas tarefas. Não alimente superioridade, o valor autêntico não se exalta, né? Quem é realmente superior, ele nunca se exalta. O espírito superior, ele não se exalta nunca, né? E aí nós temos que não alimentar, porque é o palestrante e tal, porque é o dirigente da casa, é o coordenador. Não, somos todos irmãos, estamos no mesmo patamar, aprendizado, de se tornar espírito melhor. Essas são algumas condições de exercício da humildade. Claro que é muito difícil, né? A gente de uma hora para outra tornar-se humilde. Mas se nós vamos aos poucos, nem Jesus não disse que era para que a gente desse largos passos, mas se fôssemos aos pouquinhos conquistando. E com certeza, se a gente já reconhece que é orgulhoso e que tem muitas coisas nos impedindo de avançar e de nos tornarmos realmente humildes, aí a gente já está no passo. E aí a gente pega esse exercíciozinho aqui, coloca ali na geladeira e vamos a cada instante, nossa, olha, nessa atitude eu fui orgulhosa, aqui eu busquei ser. E aí a humildade vai ser assim tão natural a nossa prática que a gente nem vai se dar conta de que está sendo humilde. Esse é o caminho, tá bom? Agradeço a vocês a oportunidade de estarmos juntos, trazendo essas reflexões da noite de hoje, que possamos agora, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus e fazermos a nossa prece final. Assim, Jesus, nosso Mestre amado e querido, envolva-nos no teu amor e na tua misericórdia. Que possamos dar por encerrada a nossa reunião na noite de hoje, Senhor, envolvidos no teu amor e na tua infinita misericórdia. Que cada um de nós que aqui estamos e que aqui estiveram conectados, Senhor, nesse momento de reflexão, possamos nos sentir fortalecidos e amparados e levarmos sempre conosco o teu amparo espiritual. Muito obrigada, Senhor, que Jesus nos ampare, que os bons espíritos estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, Senhor, graças a Deus. Paz e bens a todos. Obrigada. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 21 de fevereiro, às 18 horas. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Pelo expositor Antônio Luiz, do Centro Espírita Caridade, Jesus, Maria e José. Aguardamos vocês.